Olá, tudo bem? Gente, nós estamos dando continuidade à leitura do livro A Boa Sorte. Meu nome é Ivana Gomes e este é o áudio de número 12. Logo no início dessa parte do áudio, nós temos um cavalo branco desenhado. Ao se levantar de manhã, Sid percebeu que o trabalho da noite anterior surtira bons resultados. Viu um lindo espetáculo, a névoa se dissipando e dando lugar a raios de sol dourados que iluminavam a terra que ele havia colocado ali no primeiro dia. Assim pôde comprovar, para sua grande satisfação, que o sol e a sombra penetravam por igual em cada um dos palmos da terra nova. Sentia-se verdadeiramente orgulhoso e feliz. Tinha renovado a terra, podado as árvores para que o sol pudesse chegar até ela e também umedecido o solo. Como aquele era o último dia, ele tinha que decidir exatamente como empregar seu tempo. Uma vez que tomara todas as providências que consideravam necessárias, o melhor agora era verificar se restava algo a fazer. Como ele dizia, o copo estava meio cheio, portanto, tinha que saber como enchê-lo por inteiro. Caso tivesse acertado o lugar em que o trevo mágico nasceria, como Merlin dissera. Como tinha pensado na noite anterior, precisava descobrir se, naquele momento, ainda faltava fazer alguma coisa que fosse aparentemente desnecessária, mas imprescindível. Terra, água, sol, mas o que mais poderia faltar? Assim ele passou o 6º dia perguntando a todos os seres que encontrava pelo bosque o que podia estar faltando para a terra, além do sol, da sombra e da água, para que um trevo de 4 folhas nascesse ali. Mas ninguém soube lhe dizer o que faltava. Já era meio-dia e não lhe vinha à mente a quem mais perguntar. Sid ansiava por inspiração e perspectiva. Assim lhe ocorreu ir ao ponto mais alto do bosque, para ver de lá se havia algo que lhe chamasse a atenção. A perspectiva, a distância e a visão do horizonte sempre dão ideias úteis e inesperadas, pensou. Todos os cavaleiros sabiam que o local mais elevado do bosque era o penhasco dos penhascos. Contudo, ao se aproximar, Sid reparou que o lugar era altíssimo e restava somente meio-dia para que terminasse o prazo dado por Merlin. Faria sentido escalar o rochedo? Ainda que tivesse uma inspiração, não lhe restaria muito tempo para fazer alguma coisa. Mesmo assim, decidiu subir, simplesmente porque pensou no que já tinha feito e no quanto havia investido de trabalho e dedicação. Partindo do que já conseguira, talvez fosse aconselhável empenhar-se até o fim para saber se ainda faltava algo a fazer. Em sua escalada, Sid começou a sentir a suave brisa que soprava à medida que se afastava do nível do chão. Finalmente chegou ao cume. Sentou-se e passou a olhar o horizonte, em busca de inspiração. Nada. De repente, uma voz o assustou. Ela saía da pedra debaixo de seus pés. Era Ston, a mãe das pedras. Você está me amassando! Sid deu um salto tão grande que quase rolou penhasco abaixo. Uma pedra que fala? Era só o que me faltava encontrar. Não sou uma pedra que fala. Sou Ston, a mãe das pedras, afirmou visivelmente aborrecida. Suponho que você seja o outro cavaleiro que anda procurando. O trevo mágico. Você é realmente a mãe das pedras?
Então não entende muito de trevos, não é? Evidentemente que não entendo de trevos, mas de uma coisa eu sei, respondeu ela. Já disse o mesmo ao outro cavaleiro vestido de negro. Trevos de 4 folhas não podem crescer onde há pedras. Você disse de 4 folhas? Replicou Cid. Sim, de 4 folhas. E os de 3 folhas? Ele tornou a perguntar. Os de 3 folhas, sim, podem nascer em solo pedregoso, mas os de 4 folhas crescem com menos força e, por isso, precisam de um solo totalmente livre de pedras que impeçam o seu crescimento. Esse pequeno comentário sobre a diferença entre um trevo de 3 e um de 4 folhas poderia parecer banal para muita gente, mas não para Cid. Estava certo de que, frequentemente, os elementos chaves só são descobertos dos pequenos detalhes. No óbvio e no conhecido, dificilmente se encontra a resposta para o que é aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Claro, como não percebi isso antes? Muito obrigado. Agora preciso ir embora, pois tenho pouco tempo. Cid desceu apressadamente o penhasco dos penhascos. Precisava correr a toda velocidade, pois ele não havia tirado as pedras de seu pedaço de terra. Ao chegar, ainda restava 2 horas de sol. Ele removeu todas as pedras, uma a uma. De fato, o local estava cheio delas. Se por acaso aquele fosse o lugar certo para que o trevo mágico brotasse, isso seria impossível por causa das pedras. Cid percebeu como era importante valorizar e reconhecer o que tinha alcançado, o que ele definia como a parte já cheia do copo. Assim como se concentrar no que pudesse estar faltando. Isso sempre o havia ajudado a seguir adiante. Mesmo quando parece que a pessoa já fez tudo e que não há nada mais a fazer, se ela mantiver a atitude adequada, se permanecer disposta a saber se ainda falta algo a fazer, sempre encontrará uma pista para um bom caminho. De fato, foi isso que aconteceu. Que bom ele não ter deixado a poda dos galhos para o dia seguinte. Caso contrário, nunca teria sabido que era necessário retirar as pedras. E mais uma noite, Cid dormiu perto do pedaço que criara. E uma vez mais imaginou o belo trevo mágico, em todo o seu esplendor, no centro da terra que ele havia preparado. Iluminado, regado e livrado das pedras. Antes de adormecer, imaginou estar segurando o trevo nas mãos. Sentiu sua textura suave ao encostá-lo na pele, sua intensa cor verde, suas belas folhas desdobradas. Ele chegou até mesmo a sentir o agradável cheiro de clorofila que o trevo mágico exalava. Era tudo tão real que, pela primeira vez, ele teve certeza de que um trevo nasceria ali. Era capaz de imaginá-lo e podia senti-lo com riqueza de detalhes. Isso lhe fez muito bem, e assim foi tomado por um profundo sentimento de serena alegria e paz interior. Acontecesse o que acontecesse, no dia seguinte ele saberia. Disso também tinha certeza. Logo ficou tudo escuro. Restava somente uma noite. Era a véspera do dia em que deveria nascer no bosque encantado o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. Sexta regra da boa sorte. Às vezes, mesmo que as condições favoráveis
estejam aparentemente presentes, a boa sorte não chega. Procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Gente, eu termino aqui essa leitura dessa parte do livro e vou ressaltar aqui uma coisa. A questão, ele não deixou para fazer as coisas de última hora, né? E foi exatamente à medida disso que ele conseguiu descobrir uma coisa que era importantíssima ele fazer, mas que ele não tinha a mínima ideia. Então, quantas vezes se deixa para depois, se adia ou procrastina alguma atitude, alguma ação, né? Porque às vezes tem até vontade de fazer, tem ideia do que quer fazer, mas fica adiando, e não consegue exatamente por estar adiando as ações, né? Então é assim, o quanto que isso, ele não adiar as ações, ele não procrastinar, fez com que ele descobrisse algo que era aparentemente desnecessário, mas imprescindível, ou seja, uma coisa que era realmente importante, que ele precisava tirar as pedras, porque senão o trevo de 4 folhas não nasceria, por ele ser mais frágil. Poderia nascer o de 3 folhas, ou seja, que era uma pequena diferença. Então, gente, termino aqui este áudio e nos vemos no próximo áudio.